Olá, amigo internauta que nos acompanha pela TV Win. Seja bem-vindo a mais um programa Geração Verde comigo, Gabriel Loureiro. Essa semana vamos trazer aqui para vocês a nossa amiga Juliana Lux, professora, ela que está atualmente no curso de doutorado na área de Geografia na Universidade de São Paulo, a USP, falando sobre processos de reestruturação espacial aqui em São Gonçalo. Professora Juliana, muito obrigado pela sua presença aqui, aceitar o convite do programa Geração Verde para trazer alguns assuntos, relacionados principalmente a essa questão de São Gonçalo e meio ambiente aqui para a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar de São Gonçalo, é um prazer falar de geografia e é um prazer fazer isso junto. Ó, professora, o tema da sua tese é processo de reestruturação espacial em São Gonçalo, aborda essa questão das diferentes fases desse processo de urbanização que a cidade aqui encontrou. Como é que é essa lógica toda? Como é que isso aconteceu aqui em São Gonçalo? É legal você ter comentado porque isso não é exclusivo de São Gonçalo, mas o meu olhar é para as mudanças que ocorrem em São Gonçalo, embora eu consiga perceber que por ser um processo espacial, é um processo extremamente dinâmico e depende inclusive de outros processos simultâneos, Mas o que acontece em São Gonçalo, o que vem acontecendo em São Gonçalo? A gente decidiu olhar desde a emancipação até os dias atuais, e o que a gente percebe é que da emancipação até os dias atuais foram vários os momentos em que rupturas aconteceram, tanto no espaço quanto no tempo. E quais são as consequências dessas rupturas? Proporcionar novos momentos de transformações socioespaciais. E esses momentos de transformação socioespacial nos fazem refletir sobre as continuidades. Essas continuidades que perduram pelos momentos futuros nos fazem refletir sobre tendências e nos fazem olhar para trás e perceber o que era e como está, sempre percebendo também e vislumbrando possibilidades futuras. Em outras palavras, o que a gente consegue apreender quando a gente olha para o processo de reestruturação espacial e em São Gonçalo especialmente, consegue perceber a evolução urbana e todos os processos que dessa evolução urbana acabam aflorando e refletindo também no espaço geográfico. Isso interfere tanto na forma, na função e na estrutura da cidade e da sua população. Agora, professora, a gente estava conversando aqui em off, quem mora em São Gonçalo, quem conhece São Gonçalo, existe aquele velho, digamos, mito, São Gonçalo, a mancha de Fluminense, região de Neves, tudo começou ali, e é indústria, mas pelo que a senhora está estudando, não é bem assim que São Gonçalo se desenvolveu, Conta pra gente essas outras vertentes aí desse processo histórico. Como diria ou pelo menos como eu refletiria a partir de um autor muito querido meu e a partir do qual também eu desenvolvo a tese de doutorado, o Henri Lefebvre, pode ser, pode não ser e pode ser os dois. Então, de fato, o processo de urbanização em São Gonçalo tem sim influência, muita influência, a partir do processo de industrialização do município. Embora a gente, desde o mestrado, a gente vem descobrindo outras possibilidades, como, por exemplo, em São Gonçalo, além de ser Manchester Fluminense, São Gonçalo também era considerada a Califórnia Fluminense. O que isso significava? Significava que, para além de uma industrialização muito bem desenvolvida, consolidada e diversificada, São Gonçalo também contava com uma área de produção de laranja e que esta produção de laranja também contribuiu e significativamente para o processo de urbanização. Então, ao contrário do que a gente pensa, esse não era um processo que estaria ligado somente a transformar uma determinada área ou manter uma determinada área a partir da economia rural. Essa economia acabou desenvolvendo espaços extremamente urbanizados, como, por exemplo, e a dissertação de mestrado fala um pouco sobre isso, até na questão de serviços públicos como de transporte, essa atividade acabou catalisando alguns investimentos que favoreceram, por exemplo, a eletrificação do bonde na área do Alcântara, que era capitaneada por essa economia dita rural, e não na área de Neves, que era onde essa economia industrializada se desenvolvia cada vez mais. Então, o que a gente tem em São Gonçalo é que desde o seu início, desde a sua formação, da sua emancipação do município de Niterói, uma diversificação econômica extremamente marcante e que não pode
pode ser isolada somente pelo processo de industrialização, mas deve ser entendida no processo de reestruturação, tanto econômica quanto do espaço do município. Bom, então dá para perceber que o processo de industrialização atuando junto com o rural, mas em determinado momento, infelizmente, a gente acompanha nas grandes cidades, o processo rural acaba ficando meio que de lado e o urbano com o industrial ganha cada vez mais espaço. Mas esse ganho de espaço está relacionado a muitos dos problemas que as cidades convivem no dia a dia. Por exemplo, São Gonçalo hoje, nós temos sérios problemas de infraestrutura, esgoto, saneamento básico, a questão ambiental aqui passa muito aquém daquilo que nós desejávamos. Então, essas questões têm também origem, em certo ponto, na falta de planejamento, ao crescimento desse processo industrial também aqui? Certamente, né? Isso, mais uma vez, não é um problema único de São Gonçalo, mas é óbvio que aqui é extremamente perceptível e nós temos, inclusive, a responsabilidade de apontar esses problemas, refletir sobre eles e questionar esses problemas juntamente com a comunidade, com a gestão pública. Mas o que eu gostaria de comentar mais enfaticamente sobre esse assunto é que desde o processo de apropriação do espaço, urbanização do território e concomitantemente a isso, né, o crescimento da cidade em termos populacionais e cada vez mais necessidade de infraestrutura, certamente é acompanhado de uma visão muito pejorativa de um termo que acabou se convencionando chamar São Gonçalo, né, a periferia metropolitana, né? A visão de São Gonçalo como periferia, a ideia de que na periferia nada funciona, a ideia de que na periferia tudo é muito feio, não tem rio, tem valão, né? A ideia de que as áreas verdes, elas simplesmente não refletem, não significam nada se comparado aos grandes problemas que nós temos em termos de qualidade ambiental e o que eu acredito ser um problema muito mais de gestão pública do que apenas, né, não somente, temos sim nossa parcela de culpa enquanto comunidade, mas não necessariamente em termos de comunidade. O que eu quero dizer com isso é que a comunidade gonçalense ela sempre acaba sendo culpada pelos problemas ambientais que se refletem hoje, né? Quando a gente vê algum tipo de reportagem, é sempre culpando o morador, porque o morador joga o lixo, porque o morador isso, o morador aquilo, mas o que se cobra do morador é justamente aquilo que não se tem enquanto gestão. Ou seja, cobra-se do morador uma consciência ambiental, mas nunca se mostrou ao morador, nunca se mostrou à comunidade gonçalense qual é a consciência ambiental que nós estamos cobrando dele, né? Então, em termos de gestão pública, o que nós queremos dizer quando a gente diz quando a gente fala de consciência ambiental? Nas escolas, quando se fala de consciência ambiental, de meio ambiente, o que se passa para as crianças, né? O que se passa é justamente aquela visão afastada. O meio ambiente é aquilo e nós somos isso. A natureza está afastada de nós, a natureza é sempre o que está fora de nós, nós jamais nos incluímos enquanto natureza. Isso só serve para sustentar essa visão sempre periférica, né? Nós estamos à margem, nós não somos a natureza, nós estamos fora dela. Bom, a senhora falou a respeito das áreas periféricas que nunca se valoriza o verde, né? E você, amigo internauta, deve se lembrar, nós vamos colocar algumas imagens de um programa que nós fizemos na área de Neves, né, sobre a trajetória do Rio Bomba. E nós vimos que lá é uma área de ocupação muito antiga e que naquela época, né, a questão ambiental não vinha à tona, os interesses eram outros. Parece que as áreas verdes eram obstáculos a serem vencidos. E naquela localidade, as próprias casas muito antigas, o sistema de drenagem de esgoto daquela região era todo direcionado para os rios, os córregos da localidade, muitas vezes incentivados pelo próprio poder público, né? Ainda é uma barreira, ainda existe essa barreira, hoje está mudando, né? A senhora falou da questão da gestão, mas eu acho que ainda vamos conseguir, de certa maneira, melhorar essa relação do poder público ditando esse processo de mudança na questão ambiental? Olha, Gabriel, sim e não, né? O que eu quero dizer com sim é porque isso é uma necessidade muito mais do que um luxo, né? O que nós temos hoje é uma valorização de áreas verdes. E o que isso significa em termos de mercado imobiliário?
Significa que cada vez mais o verde, o mito da natureza intocada, né, presente nos nossos espaços de moradia, acaba sendo uma demanda do mercado. E isso favorece, inclusive, a própria especulação imobiliária. Então, o que antes não era um problema e viria a ser, o problema antes era o verde, né? Hoje, a solução são as áreas verdes. Então, de fato, na própria dita periferia metropolitana, essa necessidade de áreas verdes acaba sendo muito mais uma necessidade de uma demanda do mercado do que mesmo uma consciência ecológica da própria gestão pública de proporcionar à comunidade essas áreas que a gente considera áreas de amenidades, né? Então, isso, de fato, acaba sendo uma necessidade. A questão ambiental entra na agenda da gestão pública, mas muito mais como um perigo da intencionalidade do que como uma solução para os problemas da comunidade. Nós tivemos também um outro programa que falava justamente sobre essa questão das áreas verdes e nós usamos como exemplo a cidade de Niterói. Visitamos ali o Campo de São Bento, em Caraí, o Horto, no bairro do Fonseca, que são áreas que estão no meio desse dia a dia urbano e ainda são áreas verdes que se mantêm, né? Trazendo, por exemplo, outros exemplos de outras cidades que não têm essas áreas, né, pelo processo de industrialização e urbanização desenfreado, ou seja, então podemos levar em consideração que essas áreas, elas, se um dia existir, podem vir a ser criadas não pela questão ambiental, mas sim para, de alguma forma, valorizar aquele espaço para obtenção de lucro de mercado imobiliário. É frustrante concordar com isso, né? Mas de fato é isso que a gente vê, é isso que a gente consegue observar e até pela lógica que domina hoje, que rege o próprio sistema em que nós estamos inseridos, não seria diferente. De fato, a valorização das áreas verdes hoje tem muito mais a ver com uma demanda de mercado, né, e um crescimento de uma classe média cada vez mais exigente, né, e inclusive na dita periferia metropolitana. Voltando a essa questão da periferia, né, como a senhora falou, e que, né, em alguns momentos São Gonçalo também era assim visto, ou ainda é por algumas determinadas classes ou pessoas, as consequências desse rótulo de periferia são totalmente pejorativas, né? Questão ambiental São Gonçalo, Rio Alcântara, Rio Imboaçu, a orla de São Gonçalo, na Baía de Guanabara, os rios. Como que isso aí vai conseguir, como é que a gente vai conseguir estabelecer um processo de mudança, se é que ainda é possível, né, nos dias de hoje? Eu acho que essa pergunta é extremamente complexa, né? Porque ela envolve todos os aspectos, né? E todos os aspectos do dia a dia, todos os aspectos de gestão, todos os aspectos de urbanização, ou seja, ela congrega o que hoje nós chamamos de meio ambiente, né? Ela acaba atingindo toda a nossa necessidade por uma questão que responda já às questões do meio ambiente, né? As reflexões a respeito do meio ambiente. A única coisa que eu acredito que ainda está por vir em São Gonçalo é que, mesmo que de forma, digamos que inadequada, mas essa questão ambiental vem à tona. E o que nós precisamos é que ela esteja na pauta, né? Ela precisa vir à tona para que a própria comunidade possa refletir sobre essa questão e trazer também para o seu debate cotidiano e rechaçando sempre a ideia de periferia. Porque no que a comunidade também aceita essa ideia de periferia, ela também se isola de um direito, né? De um direito de qualidade de vida, né? Não é porque somos ou estamos em uma área periférica que não merecemos ou não temos direito, né? Somos sujeitos também de um determinado momento. E ser sujeito significa não só estar à disposição caso aconteça, mas significa inclusive agir para que as coisas aconteçam. Então, nesse atual momento, eu acredito que em São Gonçalo e nas demais ditas periferias metropolitanas, no que se coloca em pauta, mesmo que seja por uma questão de mercado, mas o que se coloca na pauta, a questão ambiental, a própria comunidade começa a reagir em torno desse debate e apresentar também as suas demandas. Quando você vai em áreas onde a questão ambiental é mais do que um problema do que é bonito ou do que é feio, mas sim um problema de qualidade, de saúde,
né? Você começa a perceber que isso é algo que não está na fala do habitante, mas está no seio da sua necessidade. Então, quando você visita áreas áreas de ocupação perto de rios, você consegue perceber que há um balanceamento. As pessoas não cobram só postos de saúde funcionando 24 horas, ou não cobram só a instalação de outras vias de transporte. As pessoas sabem daquilo que precisam em termos ambientais. Elas só precisam ser ouvidas, né? Muito mais do que culpadas por algumas questões que acabam sendo colocadas na conta da população, digamos assim, né? Então, há solução para a periferia. E a periferia precisa entender que estar à margem não significa não ter direitos sobre alguns direitos. Bom, professora, nessa ótica aí, então, o papel maior disso tudo aí na mudança é ou não a própria sociedade em si, né? Nessa questão, nesse ponto de vista sobre a sociedade, a que ponto a senhora colocaria a importância da própria motivação política, né, da sociedade na escolha de seus representantes e também a questão da educação ambiental nas escolas? Eu acredito que a partir disso a gente pode conseguir outros resultados. Ou seja, esses assuntos dificilmente são trazidos à tona em ambientes que não seja a escola. E por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente é na escola onde, para além de se apresentar um tema, se propõe a reflexão sobre esse tema. Então, o que nós precisamos hoje em nossa sociedade, para além de saber quais são os problemas, conseguirmos refletir sobre as possíveis soluções. E aí a ideia, inclusive, de trabalhar com processos de reestruturação, traz à tona essa necessidade de compreender o passado, a partir, inclusive, percebendo as consequências para o presente, mas vislumbrando também tendências futuras, né? A ideia do que era, do que está e como pode se tornar, né? Eu acredito que hoje o espaço escolar acaba sendo o lugar mais urgente para que esse tipo de discussão se levante, né? E o potencial da própria juventude, da sociedade, mas a partir da juventude, em termos de transformação, é muito maior do que qualquer outro ambiente social, né? Então a escola é um lugar importantíssimo para que esse tipo de debate aconteça, para além só de um conteúdo, mas de uma reflexão, de uma prática de vida cotidiana que precisa extravasar os muros da escola. Bom, estivemos hoje no programa com a professora Juliana Lutz, ela que é mestre em Geografia e atualmente aluna do curso de doutorado da Universidade de São Paulo, USP, que fala sobre o processo de reestruturação espacial. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui ao programa Geração Verde e esperamos também recebê-la, senhora, aqui depois que concluir esse doutorado. Muito obrigado. Estamos à disposição. Obrigado. Até semana que vem.